Trauma. Esse é o assunto que a gente vai abordar hoje aqui no canal Psiquiatra Errante. Eu sou Marcos Farias, médico psiquiatra, seu melhor amigo quando o assunto é falar sobre saúde mental aqui na internet. E o nosso assunto hoje vai ser justamente sobre o que é o trauma, qual é o principal transtorno relacionado ao trauma, ou os principais transtornos relacionados ao trauma. Curte, compartilhe esse vídeo se você achar ele legal e conhecer alguém que vai se beneficiar dele. Então fique aqui até o final, porque o que eu vou falar é muito importante. Todos já falamos sobre trauma com alguém, todos já tivemos muitas vezes a nossa certa porção de trauma durante nossa vida, principalmente se você está vivendo no mesmo mundo que todo mundo, né? Trauma é algo muito comum. Mas o que é o trauma para a psiquiatria? O que é o trauma na saúde mental, propriamente falando, do ponto de vista de conceito? E aí eu preciso decepcionar vocês, minha gente. Sinto muito. A maioria da gente não passou por uma situação de trauma efetivo. Talvez no Brasil sim, talvez a maioria tenha passado por um trauma. Mas sobre o que é que eu estou falando? O trauma para a psiquiatria é o evento traumático. E ele é descrito como algo normalmente de característica violenta, na prática real, na maior parte das vezes. Em que sentido, O trauma então pode ser você vivenciar uma situação de assalto, de violência à mão armada e por aí vai. Isso é considerado então um trauma. Outro tipo de trauma na psiquiatria, ele não tem relação não somente necessariamente você ter vivido a situação traumática, mas ter ficado sabendo de alguém que a viveu e é muito próxima de você. Você soube daquela informação com detalhes. Outro exemplo também de situação traumática é você ter uma profissão que lhe expõe a situações possíveis de causar trauma. Por exemplo, bombeiros, policiais, socorristas da SAMU, por exemplo, que muitas vezes são as primeiras pessoas a chegar num ambiente de acidente, onde você vai ter uma calamidade ali das pessoas que foram vítimas daquela situação. O que não pode ser considerado trauma, por exemplo, é você ver sobre situações traumáticas na internet. Não é considerado situação traumática na psiquiatria, por exemplo, um término de relacionamento que tenha sido abusivo se não houve situação de violência necessariamente. Claro, há toda uma discussão se a violência psicológica ela não seria também uma forma de trauma. E é um debate muito em aberto, do qual eu, inclusive, sou a favor de se entender que o trauma psicológico, um abuso psicológico incisivo, apresentado de uma forma violenta psicologicamente, pode ser considerado um evento traumático. Mas no momento, pela classificação que a gente tem, não seria, tá certo? E por que é tão importante a gente diferenciar o que é trauma do ponto de vista de conceito do que não é? Porque eu mesmo falo na minha vida pessoal, meus traumas de infância. E eu não passei por situações como essa na infância. Eu fui, como todo brasileiro, eu já fui assaltado. Não foi a mão armada, felizmente. Mas essa situação não me deixou traumatizado. Mas eu brinco, meus traumas de infância, um fora que eu levei de uma paquerinha me deixou traumatizado. Não é sobre isso. A importância da gente conceituar trauma de uma forma bem restrita na psiquiatria tem a ver com os transtornos relacionados ao trauma, como, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno de estresse agudo. O que é isso? O transtorno de estresse agudo diz respeito a um evento, o paciente entra em sofrimento por um período de tempo curto após passar por uma situação traumática. E é algo muito comum, muito mais comum do que ter transtorno de estresse pós-traumático. E é muito comum porque muitas pessoas passam por situações violentas, infelizmente, na sociedade que a gente vive. No entanto, ele se restringe ali às primeiras semanas após o evento traumático. E normalmente é um processo natural de que o indivíduo processa aquilo, fica melhor e segue a vida. Quando isso não acontece, a gente tem o surgimento, então, daquilo que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático ou TEPT, T-E-P-T.
Eu já falei para vocês, provavelmente em algum vídeo, que psiquiatra adora a sigla, porque a gente não é muito bom de dar nome para as coisas, né? Então, transtorno de estresse pós-traumático cansa de falar. Então, é TEPT. Da mesma forma como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade usa muitas palavras. Então, a gente usa TDAH. Mas aí, o transtorno de estresse pós-traumático, ele é um dos poucos transtornos na psiquiatria que exige, enquanto critério, algo diferente somente do que o paciente sente, do que ele está fazendo ou do que ele está pensando. Isso está presente, claro, mas ele exige algo externo. Ele precisa do evento traumático, que não depende do indivíduo. O evento traumático é justamente aquilo que a gente estava mencionando. Então, sem evento traumático, não há transtorno de estresse pós-traumático. Ele é necessário. Os outros sintomas, que são às vezes muito conhecidos hoje em dia, vão estar relacionados justamente, um dos mais conhecidos é a revivescência do evento traumático, também chamados por nós de flashbacks, né? Os flashbacks são eventos em que o indivíduo ele se sente da mesma forma como ele estava se sentindo quando passou pelo evento traumático. Alguns pacientes muitas vezes vão até referir que é como se estivesse visualizando tudo acontecendo de novo. Mas isso não é necessário. O que normalmente acontece é a pessoa sentir-se apavorado ou como se estivesse passando pelo evento traumático de novo, quando normalmente há um tipo de gatilho. Exemplo, alguém que passou por uma colisão de carro muito violenta e que houveram, infelizmente, vítimas. Ele desenvolve TEPT, por exemplo, o barulho de um carro cantando pneu, ou então um barulho de batida, né, ou até mesmo uma buzina muito alta de um carro, pode fazer ele funcionar como gatilho para que ele tenha um episódio de revivescência, um flashback, né? Além disso, pensamentos ou memórias intrusivas sobre o trauma, que ele não controla, ele não consegue se distrair daquilo e fica lembrando com muita frequência sobre o que aconteceu, inclusive muitas vezes com a sensação de medo muito intensa. Outro sintoma muito comum são os pavores noturnos, muitas vezes causados, por exemplo, pelo fato de que a pessoa passa a ter muitos pesadelos com o evento que aconteceu, tá certo? Tanto que, e aí entrando já na parte de tratamento, né, hoje em dia, por exemplo, pelo Colégio Australiano e Neozelandês, né, de Psiquiatria, eles estabelecem que o principal tratamento para o transtorno de estresse pós-traumático, com mais evidência, são os tratamentos na área da psicoterapia. Terapia cognitivo-comportamental voltada para o trauma, EMDR e algumas outras psicoterapias específicas que possuem evidência para esse tipo de situação. A principal questão é o reprocessamento do evento traumático. Por exemplo, é muito comum nesse tipo de terapêutica que se faça o seguinte: quando o paciente ele tem um episódio de pesadelo com terror noturno e por aí vai acerca do trauma, ele vai para uma sessão, o psicólogo pergunta para ele o que foi que aconteceu no pesadelo, ele vai descrever que naquele pesadelo tinha muitas coisas relacionadas ao trauma que ele tem, e ok, escreva o que foi que aconteceu. O paciente vai lá e escreve, e aí o terapeuta, ok, vamos fazer assim, agora escreva tudo aquilo de novo, mas eu quero que você mude sobre o que é que você poderia ter feito. E que coloque que você não tinha controle, coloque que você entende o que aconteceu e vai inserindo num contexto de maior controle sobre aquela situação inteira. Além de outras técnicas, eu não sou psicólogo, não sou psicoterapeuta especialista no trauma, mas eu posso lhes dizer que a psicoterapia é de fato a principal terapêutica no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático e também do transtorno de estresse agudo. Isso não significa que não se faça uso de medicação nesses tratamentos. Por quê? Existe sim algum nível de evidência para algumas medicações, principalmente para os antidepressivos no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. Eles não possuem um nível que a gente chama de recomendação, mas possuem um nível de sugestão. É sugerido pelo Colégio Australiano e Neozelandês, né, que se faça uso de medicação.
Mas, veja, ponto importante, as prioridades são terapia e medicação. Não adianta fazer medicação achando que você está fazendo o melhor que tem. O melhor que tem é a terapia. Mais perfeito que isso, só se você fizer acompanhamento com um psicólogo ou com um psiquiatra de sua confiança, que sejam competentes, entendam sobre essa questão na área. Melhor ainda, veja só, melhor ainda é se você curtir, compartilhar e se inscrever no canal para a gente poder falar mais sobre isso em outros momentos. E deixa um comentário se tem mais alguma coisa relacionada a trauma que você queira saber. E provavelmente no futuro eu vou fazer outro vídeo sobre as outras situações da nossa vida que nós normalmente chamamos de trauma, que são aquilo que a gente chama de estressores. Então, até o próximo vídeo, a gente se vê.